Você já teve a sensação de que está desperdiçando algo invisível, mas precioso? Como se houvesse uma força dentro de você que nunca foi plenamente acessada. Como se sua vida estivesse sendo vivida em silêncio, enquanto um potencial imenso sussurra por dentro, implorando para ser ouvido. Não é só você. Milhões sentem esse vazio sem nome, um cansaço que não é físico, uma angústia que não vem de fora, mas daquilo que nunca foi plenamente vivido. E talvez você esteja entre aqueles que acreditaram que potencial era uma questão de talento inato, de dons que alguns têm e outros não. Mas e se essa ideia for apenas um equívoco antigo, repetido tantas vezes que se tornou verdade na nossa mente? Existe algo que quase ninguém te contou. O que chamamos de potencial não é um dom escondido. É uma frequência, uma engrenagem sutil entre mente, emoção e presença. Ela gira, mas só gira se alimentada. E o combustível não está nos grandes feitos, mas nos pequenos hábitos que repetimos todos os dias, quase sem perceber. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que são difíceis. E é aqui que começa a virada. Porque quando você entende que a mente tem um funcionamento semelhante à física quântica, onde atenção é colapso e intenção é direção, você para de desperdiçar energia em realidades que não deseja. Você aprende a direcionar, a canalizar, a habitar um outro nível de consciência. O psicólogo e ganhador do Nobel, Daniel Kahneman, mostrou como nosso cérebro oscila entre dois sistemas, um rápido e intuitivo, o outro lento e analítico. Eles dançam como partículas e ondas, mas essa dança é caótica quando não existe um ritmo interno guiando. O que poucos percebem é que um hábito estoico bem posicionado é como um metrônomo espiritual. Ele alinha esses dois sistemas, fazendo com que todo o seu ser entre numa pulsação única, coerente, lúcida. E é nesse ponto que a alquimia começa. Este vídeo não é sobre fórmulas mágicas, é sobre consciência, sobre hábitos ancestrais que, ao serem aplicados com intenção, despertam estados mentais tão poderosos que podem aumentar em até 87% a coerência entre o que você deseja e o que você vive. 7 práticas, 7 convites. 7 formas de reconectar você com o que há de mais essencial e desperdiçado, sua força silenciosa. Não estamos falando de força bruta, mas da força que nasce do centro, da serenidade que não desaba, do foco que não se quebra, da presença que molda a realidade. E se você chegou até aqui, talvez já esteja ouvindo esse chamado. Então respire fundo, olhe ao redor, sinta. Este não é um conteúdo qualquer. É um reencontro com o que você sempre soube, mas que o barulho do mundo fez você esquecer. Bem-vindo à sua mente quântica. Bem-vindo ao despertar estoico que transforma silêncio em poder, dor em sabedoria e hábitos em portais. Existe uma ansiedade silenciosa que corrói por dentro. Ela nasce todas as manhãs, quando a mente desperta e já se vê cercada por múltiplas tarefas, mensagens, obrigações, cobranças. É como tentar atravessar um nevoeiro denso, onde cada passo parece fragmentado, como se a alma se perdesse no meio do caminho. E é nesse cenário que surge uma das dores mais invisíveis da vida moderna: a dispersão. Uma mente que salta de pensamento em pensamento, de estímulo em estímulo, sem jamais pousar, sem jamais se ancorar. O dia passa, o corpo cansa, mas o coração segue inquieto, como se nada tivesse realmente sido vivido. Isso não é falha pessoal, é um sintoma coletivo, um colapso do foco e um convite profundo à reconstrução da presença. Sêneca compreendia, mesmo há 2000 anos, o valor da direção antes da ação. Ele chamava isso de propositio, a clareza de propósito antes de qualquer passo.
Sem ela, a mente age como luz difratada, bonita, mas inútil. Com ela, torna-se como um feixe de laser, precisa, penetrante, transformadora. Quando se fala em foco, não se trata de produtividade mecânica. Trata-se de dignidade interior, de não permitir que a sua energia seja sequestrada por tudo que não tem alma. Foco é fidelidade àquilo que importa. É lealdade ao que você quer construir dentro de si. A neurociência moderna nos mostra que quando a atenção se alinha com a intenção, ocorre um fenômeno conhecido como colapso de onda, um termo da física quântica que descreve o momento em que uma possibilidade se torna realidade. Ou seja, a mente, ao focar, deixa de apenas pensar e começa a moldar. Ela sai do plano do imaginário e toca o real. Isso não é mágica, é biologia, é neuroplasticidade em ação. Mas esse poder só desperta quando a intenção é concentrada, quando ela deixa de ser difusa e se torna direção. Imagine sua mente como um campo fértil. Cada pensamento é uma semente, mas é a intenção focada que rega, aquece e transforma essa semente em fruto. Sem foco, as sementes se perdem no vento. Com foco, a colheita se torna inevitável. Um hábito simples, mas profundamente transformador, é reservar um minuto ao amanhecer para escrever com precisão. O que este hábito construirá hoje em minha mente quântica? Só isso, nada mais. Um minuto, uma frase, uma direção. Pense num raio de sol atravessando uma lente. Ele se concentra num único ponto e ali gera fogo. A mente faz o mesmo. Ela queima, transforma, realiza, quando se torna uma só com a intenção. Intenção não é apenas querer, é escolher, é manter-se. É resistir ao chamado do mundo exterior em nome de um mundo interior mais coerente. E é assim que o potencial adormecido começa a acordar, não em grandes revoluções, mas no silêncio de um minuto, no gesto de fidelidade a si, no compromisso de ser inteiro, mesmo em meio ao caos. Isso é cultivar a intenção. Isso é ser um alquimista da própria atenção. Logo, ao abrir os olhos, muitos já se veem engolidos por um ruído invisível. É um ruído que não grita, mas invade. Vibrações digitais, notificações que piscam antes mesmo do primeiro pensamento. Notícias, mensagens, exigências. A mente ainda nem acordou completamente, mas já está sendo puxada para fora de si. E sem perceber, o dia começa com a energia fragmentada, com a alma já exausta antes mesmo da primeira luz do sol tocar a pele. Há uma violência sutil nisso, uma quebra precoce da conexão com o que é essencial, um sequestro precoce da nossa frequência mais íntima. Sêneca, em sua sabedoria serena, aconselhava que a aurora fosse um tempo de recolhimento. Um espaço entre o sono e o mundo, onde a alma ainda pode ouvir a si mesma. E o silêncio aqui não é ausência de som, é presença de escuta. É o vácuo, onde a intenção verdadeira pode emergir sem ruído, sem interferência, sem contaminação. O que muitos não sabem é que a ciência moderna confirma isso com clareza impressionante. Logo ao despertar, o cérebro está em um estado de alta neuroplasticidade. Ele está mais maleável, mais influenciável, mais sensível. E o que entra nesse instante sagrado molda todo o restante do dia. Palavras, pensamentos, imagens. Tudo se imprime com mais profundidade. Por isso esse momento não deveria ser invadido. Deveria ser guardado como um templo. Ao escolher 3 minutos de silêncio logo ao acordar, não estamos apenas fazendo uma pausa. Estamos criando um campo onde a própria consciência pode escolher sua primeira frequência. Ao manter os olhos fechados por mais alguns segundos, ao evitar sons artificiais, ao focar apenas na respiração que entra e sai com suavidade, algo muda, algo alinha. A mente deixa de ser uma esponja passiva e passa a ser um canal ativo, como uma antena que se ajusta antes de captar sinais,
como um lago que precisa estar calmo para refletir o céu com clareza. Imagine uma câmara escura usada na fotografia antiga. Ela só pode formar uma imagem nítida quando protegida da luz externa. A exposição precoce à luz desfaz a imagem antes mesmo de ela nascer. Assim também é sua mente ao despertar. Se invadida por ruídos, perde a chance de formar o retrato do seu dia com nitidez. Mas quando acolhida com silêncio, ela se prepara para criar, para escolher, para direcionar. Esse pequeno ritual não exige esforço. Ele exige intenção. Exige a coragem de não se render imediatamente à pressão do mundo exterior. Exige respeito ao próprio campo interno. E nesse respeito nasce poder. Um poder que não grita, mas conduz. Um poder que não impõe, mas transforma. Ao despertar em silêncio, você está dizendo ao universo: antes de ser moldado pelo mundo, eu vou me lembrar de quem eu sou. E essa lembrança muda tudo. Ela não apenas inicia o dia, ela desperta quem você verdadeiramente é. Há uma dor silenciosa que atravessa os dias como uma névoa. Estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. O corpo age, cumpre tarefas, sorri, responde. Mas a mente divaga. Ela corre para o que já passou e não pode mais ser alterado. Ela corre para o que ainda nem aconteceu e talvez nunca aconteça. E nesse ir e vir incessante, uma parte de nós se perde. A vida passa como um filme visto pela metade, e o vazio cresce, não por falta de coisas, mas por ausência de presença. É um sofrimento sutil, mas profundo, viver sem estar inteiro. O estoicismo, com sua sabedoria clara e cortante, chama isso de fuga do praesens, a perda da única coisa que realmente existe, o agora. Não o agora apressado, não o agora tomado por estímulos, mas o agora silencioso, respirado, o agora onde tudo realmente acontece, o agora onde mora a realidade. E é justamente neste ponto que o pensamento quântico e a filosofia antiga se encontram. Para que qualquer possibilidade se torne realidade, ela precisa ser colapsada. Precisa ser fixada pela consciência. E só há um ponto onde esse colapso pode acontecer: o presente. O que isso significa na prática? Significa que enquanto sua mente estiver dividida, sua energia estará fragmentada. E enquanto sua energia estiver fragmentada, sua realidade será inconsistente. Mas ao colapsar sua atenção no aqui e agora, com firmeza, com delicadeza, você sela o instante. Você ancora. Você faz da realidade algo tangível. E essa ancoragem não precisa ser grandiosa. Ela pode começar com algo tão simples quanto respirar em 4 tempos. Inspirar contando até 4. Segurar o ar, expirar. Pausar e repetir. 4 tempos para lembrar que você está vivo. 4 tempos para recuperar o eixo. Logo depois, bastam 5 segundos. 5 segundos para notar as texturas ao seu redor. O som mais distante, um cheiro leve, a temperatura do ar na pele. São 5 segundos que não mudam o mundo lá fora, mas que transformam o mundo dentro. É como se, por um breve instante, você se tornasse um detector quântico calibrado com precisão máxima, capaz de captar a essência sutil do agora. E nesse instante, tudo muda, porque você não está mais assistindo à vida. Você está nela. Você é ela. A mente, quando bem posicionada no presente, deixa de ser um espectador aflito e se torna um criador lúcido. E não há necessidade de controle, apenas de presença. Presença é o solo onde se planta tudo o que é verdadeiro. E ao aprender a colapsar sua atenção com consciência, você não apenas interrompe a dispersão, você desperta um tipo de poder que não depende de circunstâncias. Um poder que nasce de estar inteiro onde a vida realmente acontece. Aqui, agora, sem fugir, sem perder a si mesmo. Apenas estar.
e ser. Existe um tipo de prisão que não tem grades, mas define quase tudo. Uma prisão invisível feita de palavras silenciosas, de histórias internas repetidas tantas vezes que passam a parecer verdades absolutas. São frases que brotam no fundo da mente. Eu não sou capaz. Sempre falho. Nada do que eu faço é suficiente. Elas não gritam, mas ecoam. Elas não machucam por fora, mas corroem por dentro. E o mais cruel é que não nasceram com você. Foram semeadas por experiências dolorosas, por vozes externas, por olhares que feriram, por repetições que moldaram uma identidade fraturada. E quando essas narrativas não são questionadas, elas se tornam um destino sem escolha, onde o futuro já está comprometido pela história que se repete dentro da mente. Sêneca nos ensinou que nem todo pensamento deve ser aceito como verdadeiro. A mente, dizia ele, é como um tribunal, e cada pensamento deve ser interrogado, examinado, confrontado. Ele nos lembrava que podemos ser advogados de nós mesmos, que é possível responder às mentiras internas com verdades mais profundas. E isso é mais do que uma técnica. É um ato de dignidade, um gesto de proteção interior, um movimento de recuperação da própria soberania emocional. A ciência atual confirma o que os estoicos já intuíram há séculos. Cada pensamento repetido fortalece uma rede neural. Cada história interna, ao ser revista com nova linguagem, pode alterar a forma como o cérebro interpreta a realidade. E ao fazer isso, você não está apenas pensando positivo, você está literalmente reprogramando o seu campo emocional, substituindo circuitos antigos por caminhos mais coerentes com quem você está se tornando. É possível fazer isso com precisão. Escolher, por exemplo, uma frase limitante, aquela que mais fere, mais paralisa, mais drena sua força, e então escrever uma contranarrativa inspirada na visão estoica. Algo que reflita razão, serenidade, firmeza. Algo como: o valor de um ser humano não está no que os outros enxergam, mas no que ele sustenta em silêncio. Ou: erros não definem destino, mas revelam direções. Com essa nova narrativa em mãos, o segredo é repetir. Não mecanicamente, mas com presença, 5 vezes ao longo do dia, em momentos breves, quase como um sussurro para a alma. É como aplicar um código de atualização no software da própria mente. Um patch silencioso que corrige falhas, elimina vulnerabilidades emocionais e prepara o sistema interno para rodar em frequências mais elevadas. O efeito não é imediato, mas é profundo. Com o tempo, o que era fraqueza se transforma em solo fértil. O que era limite se torna base. O que era dor se transforma em sabedoria silenciosa. A liberdade não está em evitar os pensamentos negativos, mas em ter coragem de reescrevê-los com consciência. Não se trata de criar ilusões, mas de recuperar o poder de narrar a própria história com mais lucidez, mais força, mais verdade. E esse poder começa em frases curtas, em escolhas simples, em repetições que, como gotas persistentes, esculpem uma nova identidade. Uma identidade que já estava ali, adormecida, à espera de ser lembrada. Há uma crença profundamente enraizada que atravessa gerações. A ideia de que pensar em problemas é atrair tragédias, que imaginar dificuldades é chamar pelo sofrimento. E assim, muitos evitam olhar para o que os assusta. Não nomeiam o medo. Não visualizam os desafios. Acreditam que se ignorarem o problema, talvez ele desapareça. Mas o que ignoramos nos comanda. O que evitamos nos aprisiona. E o resultado disso é uma alma que vive sob a ameaça do invisível. Um corpo que se contrai sem saber exatamente por quê. Um medo difuso que paralisa a ação, corrói a coragem e nos impede de habitar o nosso próprio poder.
A filosofia estoica tem um nome para a prática de encarar o que pode nos ferir: premeditatio malorum. A contemplação racional e serena daquilo que pode dar errado. Não por obsessão, não por negatividade, mas por preparo, por lucidez, por liberdade. Porque o que é antecipado com consciência perde a capacidade de nos paralisar com surpresa. Ao imaginar o possível, retiramos dele o peso do inesperado e ganhamos espaço interno para responder com sabedoria. Do ponto de vista quântico, isso tem um nome ainda mais preciso: modelagem de probabilidades. Visualizar um desafio como uma partícula em estado de possibilidade é reconhecer que ele ainda não aconteceu. Ele é uma onda, um potencial. E o modo como interagimos com essa possibilidade define o tipo de colapso que ela pode gerar. Quando encaramos uma dificuldade com pânico ou fuga, a realidade que nasce tende a ser desordenada, reativa, confusa. Mas quando a imaginamos com coragem, acolhimento e intenção clara, o colapso se torna construtivo. Ele não gera caos, mas clareza. Esse tipo de visualização não é devaneio, é treino psíquico, é fortalecimento da alma. Ao dedicar alguns minutos do dia para imaginar um desafio, seja ele emocional, relacional, profissional, e vivenciá-lo internamente, com presença, sentimos sua densidade. Enfrentamos suas sombras, mas ao final projetamos a resposta estoica, aquela que vem da razão e da serenidade. O desfecho não é fuga, é virtude, é escolha. E nesse gesto simbólico, o sistema nervoso aprende, a mente se organiza, a emoção se acalma, a alma se fortalece. Pense nos aceleradores de partículas. Antes de cada colisão, existe um processo de preparação onde as partículas instáveis são tratadas com delicadeza para que não gerem destruição caótica. O mesmo acontece com nossos desafios internos. Quando visualizados com consciência, eles perdem o poder de colidir com violência. Eles se tornam materiais de construção, degraus, portais. Ao encarar os desafios como partículas probabilísticas, você está assumindo o papel de criador, não de vítima. Você não está negando a dor, está escolhendo como quer se posicionar diante dela. Está preparando o campo para que, quando o inevitável vier, você não se quebre. Você se expanda, você se erga, você transforme a ameaça em aprendizado, o medo em lucidez, o obstáculo em caminho. Porque é exatamente isso que um estoico quântico faz. Ele molda a realidade com a presença de quem já viu o pior e ainda assim escolheu o melhor. Há um cansaço que não vem do excesso de esforço, mas do excesso de ruído. Um esgotamento profundo que não tem origem no que se faz, mas no que se consome sem perceber. Sons, imagens, mensagens, estímulos, um fluxo contínuo e ininterrupto que invade, fragmenta, dispersa. E o mais perigoso é que esse excesso é silencioso. Ele se instala devagar, como uma névoa fina. E quando percebemos, já não sabemos mais o que é pensamento nosso e o que foi absorvido do mundo. Já não distinguimos a nossa frequência da frequência alheia. E nesse ruído constante, perde-se o eixo, perde-se a clareza, perde-se a alma. Epicteto, em sua sabedoria austera, já compreendia a necessidade de pequenos retiros, não como fuga do mundo, mas como reencontro consigo mesmo. Como uma pausa consciente para recuperar a integridade interior. E isso não é luxo, é sobrevivência espiritual, é saúde mental, é blindagem energética, porque ninguém consegue sustentar uma frequência elevada se estiver mergulhado permanentemente em ondas caóticas. A mente precisa de silêncio, o corpo precisa de pausa, a alma precisa de espaço.
A neurociência moderna tem demonstrado que períodos curtos de silêncio profundo têm impacto direto na coerência cerebral. Eles restauram o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, reduzem a ansiedade, aumentam a clareza mental e favorecem estados de insight. É como se, no silêncio, o cérebro tivesse permissão para se reorganizar, para limpar os excessos, para realinhar seus circuitos mais sutis. E isso não exige horas, bastam minutos, 3 espaços ao longo do dia, 7 minutos em cada um. Totalmente sem som externo, sem diálogo interno intenso, apenas presença. Essas pequenas bolhas de silêncio quântico funcionam como câmaras regenerativas. Nelas, a mente não precisa produzir, não precisa responder, não precisa interpretar, apenas ser, apenas repousar em si mesma. E é nesse repouso que ela se fortalece. É nesse vazio que novas possibilidades nascem, como no campo quântico, onde o vácuo não é ausência, mas potencial puro. No silêncio, tudo o que é essencial emerge. A intuição volta a falar, a emoção se acomoda, o espírito se reestrutura. Imagine um campo de batalha onde as armas cessam por alguns minutos. O silêncio não significa fim da guerra, mas é nesse intervalo que o guerreiro respira, cura, pensa. E é ali, naquele breve espaço, que ele reencontra o propósito que o move. Assim também é com você. Ao criar essas bolhas de silêncio, você não está escapando da vida. Está fortalecendo a sua base para vivê-la com mais lucidez, mais estabilidade, mais verdade. O ruído do mundo continuará existindo. Mas quando você aprende a pausar, a silenciar, a se recolher por instantes, você se torna maior que o ruído. Você não é mais levado por ele. Você passa a conduzir, a escolher, a preservar sua frequência mais elevada, mesmo em meio ao caos. E essa é uma das maiores formas de poder, o silêncio consciente, a pausa intencional, a quietude que protege, cura e revela. Porque no silêncio verdadeiro, você não apenas descansa, você se reencontra, você se escuta, você se reconstrói. O fim do dia costuma chegar como um suspiro. O corpo pede descanso, a mente quer desligar, a alma anseia por repouso. Mas em muitos casos, o que deveria ser fechamento se transforma em dispersão. As luzes se apagam, mas o pensamento continua aceso. Repassa erros, revive diálogos, projeta medos. Dorme-se com o coração acelerado, como quem deita o corpo, mas mantém o espírito em vigília. E o dia termina sem conclusão, sem clareza, sem reconexão. Apenas um acúmulo de estímulos soltos, emoções desorganizadas e aprendizados que não encontraram lugar para se fixar. O que se perde aí é mais do que sono, é integridade, é sentido, é transformação. Sêneca e Marco Aurélio sabiam do valor dessa última hora do dia. Ambos cultivavam o hábito de examinar a si mesmos à noite com serenidade e verdade. Não para julgar, mas para compreender. Não para se punir, mas para ajustar. Era um momento de reconciliação interior, de organizar os acontecimentos com maturidade, de separar o que foi progresso do que foi desvio, de transformar o dia em aprendizado, porque sem essa prática, os dias se confundem e a mente se fragmenta, mas com ela, cada noite se torna um ponto de virada, um solo fértil onde a alma pode enfim repousar e crescer. A ciência do sono confirma o que a sabedoria ancestral já intuía. Durante a fase REM, o cérebro organiza memórias, consolida aprendizagens e redefine conexões sinápticas. Ou seja, ele decide o que será levado adiante e o que será descartado. Mas isso só pode acontecer com qualidade quando há intenção. Quando a mente encerra o dia com direção clara. Quando se oferece ao cérebro um fio condutor, uma linha de compreensão que amarra os acontecimentos e oferece sentido. Essa síntese pode ser simples. Anotar um insight que emergiu ao longo do dia.
uma percepção que revela algo sobre si mesmo, um gesto de coragem, por menor que tenha sido. Depois, identificar um ponto de ajuste para o dia seguinte. Não uma cobrança, mas um convite, uma pequena escolha diferente, uma atitude mais alinhada com o que se quer cultivar. E, por fim, um instante breve de gratidão racional. Não uma lista de bênçãos, mas um reconhecimento lúcido de que, apesar das dores, algo em você permaneceu firme. Algo em você resistiu. Algo em você continua buscando. É como o resfriamento de um cristal. Quando a temperatura abaixa lentamente, as moléculas se organizam em padrões estáveis, belos, harmônicos. Da mesma forma, ao desacelerar a mente com consciência, você permite que sua estrutura interna se reorganize, que as emoções se assentem, que os aprendizados se cristalizem, que o caos do dia encontre forma. Essa prática noturna não é um luxo filosófico, é uma ferramenta de transmutação, é a arte de transformar o vivido em sabedoria, a confusão em clareza, a experiência em força. E quando isso se torna hábito, a vida deixa de ser apenas uma sequência de eventos e se transforma em jornada. Jornada com propósito, com direção, com significado. Consolidar o dia ao anoitecer é um ato de profundo amor por si mesmo, um compromisso com a própria evolução, uma forma silenciosa de dizer à vida: eu estou aqui, eu estou presente, eu escolho crescer. E essa escolha, repetida noite após noite, constrói uma mente estável, um coração lúcido e uma alma cada vez mais próxima da sua natureza essencial. A jornada que percorremos até aqui não foi apenas conceitual. Foi um mergulho silencioso nas engrenagens mais sutis da mente. Um reencontro com práticas ancestrais que, quando compreendidas com profundidade, revelam algo extraordinário. Nosso potencial não está adormecido por falta de talento, mas por excesso de dispersão. Ele não está trancado em algum canto oculto da alma, mas fragmentado em 1000 direções. E foi ao longo destes 7 hábitos que aprendemos como reunir essas partes dispersas, como alinhar intenção e atenção, como habitar o presente com a presença de quem já compreendeu o valor do silêncio, da repetição, da consciência. Como reconhecer que cada escolha, por menor que pareça, é uma semente quântica lançada ao campo da realidade. Sêneca nos ensinou que viver em acordo com a natureza é o caminho da vida feliz. E hoje, sabemos que essa natureza não é apenas biológica, mas também energética. É uma natureza interna, feita de vibração, foco, presença e direção. Uma natureza que conversa com os princípios da física quântica, onde tudo é possibilidade até que a consciência colapse em realidade. E é exatamente isso que esses hábitos estoicos fazem. Eles ensinam a colapsar com intenção, a transformar potencial em realização, a alinhar desejo com ação, emoção com lucidez, impulso com propósito. Epicteto reforça essa visão com uma lucidez que corta como lâmina. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossas interpretações sobre eles. E é essa compreensão que encerra nossa jornada com a força de um chamado. Porque os 7 hábitos que exploramos não são apenas rituais, são instrumentos de reformatação. Eles mexem na estrutura com a qual interpretamos o mundo. Eles limpam os filtros, reorganizam as lentes e, ao fazer isso, abrem portais de coerência. Portais onde o que você sente, pensa e faz começa a caminhar na mesma direção. E essa direção é sua essência, sua verdade, sua força. Talvez neste momento você sinta um impulso silencioso surgindo dentro de si. Um chamado para aplicar o que foi absorvido. Para não deixar que esse conteúdo se torne apenas mais uma inspiração passageira. Por isso, o convite é simples, mas profundo. Escolha 2 desses hábitos, apenas 2.
e pratique-os com presença e gentileza durante os próximos 7 dias. Não como uma obrigação, mas como um gesto de cuidado, como um experimento sagrado. Observe o que muda, observe o que permanece, observe o que emerge, porque há algo que só a prática revela. A transformação não acontece de fora para dentro, ela brota do silêncio, da repetição, da fidelidade àquilo que ainda não é visível, mas já pulsa dentro. E quando essa fidelidade é mantida, mesmo em meio ao caos, algo acontece, algo desperta, algo se organiza. E o que antes era apenas uma possibilidade distante, se torna você, presente, coerente, pleno, sereno. Como um estoico que, mesmo em tempos modernos, escolheu despertar sua força silenciosa, não para dominar o mundo, mas para finalmente habitar a si mesmo, inteiro, verdadeiro, em paz.